Bem, fomos expulsos, parte 1. Vamos registrar, não podemos quedar aqui, mesmo como turistas, é só? Gente, eu tô tremendo, assim, tremendo de nervoso. Ele está falando que não podemos quedar nem aqui, mas como turista. Então vamos desfrutar, vamos. Não era turista, é porque a gente vem assim numa Kombi, não ali, ó, no transatlântico. E olha só quem eu trouxe aqui na mochila, na mochilinha, pra passear com a gente. Bora lá conhecer Marroal. Isso mesmo, México, do ladinho de Cancún. E vamos com os nômades. Eu Bora sou lá. a Ká. E eu sou o Druida. Sejam bem-vindos em uma viagem de Kombi. E antes de chegar até aqui, a gente já percorreu muita estrada com essa combinha. Somamos 16 países em toda a América Latina. Opa, buenos dias. Quase que eu fiquei no vácuo. Quase, estava concentrado, senão ele pode O cheirinho tava maravilhoso ali, né? Peito de frango. É pra fazer os taquitos. E o que a gente vê aqui de diferente de Cancún é isso, é que a orla tá cheia já de lojinha, de banquinha de artesanato. Deixa eu ver aqui o que temos. Os ímãs. É legal, né? A gente começou colecionando ímãs e paramos, né? Ah, porque é muito lugar. Tem copinho. Olá, buenos dias, permisso. Tem também as mochilinhas de couro. Coisa mais linda. Isso é pintado à mão. Aí tem coisas do mar. Já deu pra ver que dá pra levar aquela lembrancinha daqui tranquilo, graças. Primeira impressão, assim, esse primeiro momento é isso, que tem muito mais coisas na beira do mar do que tinha em Cancún, né? Tem uma orla, Cancún nem tem isso aqui. Você consegue caminhar aqui e ver o mar ali. Não tem como. É tipo maresia, só beco. O lugar, apesar de turístico, parece ser muito tranquilo. Faz parte de uma rota chamada Costa Maya, uma rota turística em ascensão aqui no México. E embora o pequeno povoado tenha apenas 900 habitantes, diariamente recebe pessoas do mundo inteiro. Aqui é possível fazer esses passeios, como vocês estão vendo agora, ou alugar bike, ou até seguir como nós, na caminhada. E aqui tem esse monte de lojinha, igual a Ká falou, e dá uma olhada nesse bar aqui, ó. Esse daqui é um open bar, mas só pra quem chega no barco, né? Chique no último. Esse bar é de quem chega de Transatlântico, tá? E aqui todos os dias, na temporada dos Transatlânticos, tem parada garantida, eles passam o dia e zarpam à noite. A dificuldade que encontramos por aqui, para nós que produzimos conteúdo, é poder gravar falando assim durante o passeio. Que aqui rola muita música o dia todo nos bares. E quando não é o vento. Vou mostrar aqui. Buenos dias. Buenos dias. A galera tá pegando uns cocos aqui, ó. Ó, que azeite de coco aí. Chegou uma hora também que as lojinhas é mais do mesmo, né? A Oninha. Mas tem uma coisa diferente aqui para mostrar de artesanato.
Daqui a pouco, quando chegar na próxima lojinha, eu mostro. Que é o chapéu, Fá, dos times de futebol. E aqui é muito buscado também porque é o mais econômico de toda essa Costa Maia. Fora isso, tem passeios como caiaques, que muitas vezes são gratuitos se você consome num dos bares. E o outro ponto muito positivo, pelo menos no nosso caso, é que os dogs aqui são muito bem-vindos e podem entrar no mar, Aone. Então daqui a pouco é para lá que a gente vai. Tem também muitas agências que você pode contratar para estar fazendo snorkel ou mesmo mergulho com cilindro. E tá aqui o que eu queria mostrar para vocês. Isso é o mais diferente da região, que são pinturas dos times de beisebol. E uma coisa que a gente vê muito por aqui é os charutos cubanos. Tem muito charuto vendendo aqui, né? Muito, coisa de porque Cuba. tá perto de Cuba, né? Cancún ali é um pulinho de Cuba. Também é um sonho conhecer, né não? Aqueles carros antigos, clássicos, que é a nossa cara. Vem só dar uma volta por Cuba. Aqui também tem uns parquinhos, ó, que legal essa área. Não sei se faz parte do restaurante ou se é público. Mas o que a gente vê aqui fala aí é que a orla também tá tomada pelos restaurantes e hotel. Por mais que você tenha acesso, você tem que acabar consumindo, senão passa vergonha. Sentar na cadeirinha ali, ó. Não sei, ó, tem uma entradinha aqui, ó. Até que dá pra curtir esses pontos que ainda não tá tomado pelas cadeiras. Tem farmácia aqui, ó. Farmácia bem antiga. Pequenininha, né? Não tem muita gente mesmo. Não. Aqui é a entrada principal. Do lado de lá, outra rua é estacionamento, uma rua paralela, muito táxi, que é desse pessoal que chega com transatlântico e aí pega o táxi para vir direto para cá. Acho que já tá tudo combinado ali, sabe? Venda casada. É, já tá tudo no esquema. Os taquitos, aqui tem muito vendendo assim na rua. Mercadinho, o que a gente tem aqui é esse, ó. Ainda não fomos. Já trouxe tudo do mercado maior que estava no caminho, que sai bem mais barato também. Pra tirar foto, olha só que legal. Bora ali? Vamos tirar uma fotinha ali, ó. E uma pena, olha, acabamos de chegar do passeio e vamos ter que tirar a combinha daqui. Porque não é permitido. O rapaz ali informou a gente, pediu pra gente retirar e mudar a Kombi ali pra trás. Que aqui é ponto de quem vem pra tirar foto, como turista. E mesmo que a gente seja um turista que veio lá do Brasil até aqui, não é visto assim. Vai passar lá pra trás e tá tranquilo também. Pena, né? Porque eu queria fazer uma fotaça assim, de manhãzinha, quando não tivesse ninguém, mas vamos fazer de outro ângulo. Bem, fomos expulsos, parte 1, que é só expulso do lugar. Mas vamos ver como vai ser na questão dos artesanatos, se também vai ser permitido. Como é o primeiro dia, a gente já deu uma volta, viu que tem muito artesanato por aqui, muita barraquinha, muito artesão nessa ponta também tem, lojinha e... O comentário de outros viajantes antes da gente chegar aqui é que aqui é muito bom para trabalhar e que foi possível trabalhar. Vamos ver como vai ser, porque a experiência é muito pessoal, galera. Então o que você ouve da gente pode mudar daqui uns meses, pode ser diferente quando você venha. E assim é, né? Então essa é a nossa experiência aqui em Marrahual? Outro nome daqueles que eu não aprendo. Marrahual. Gente, eu tô tremendo, assim, tremendo de nervoso. Acabei de gravar e a pessoa, ela não deixou nem eu falar no vídeo que ela fez, assim, ela não deixou explicar de onde a gente vinha, que a gente quer nadar, que a gente vai contratar para fazer um tour, que a gente vai ficar num barzinho, que a gente vai consumir do lugar, que a gente queria fazer um vídeo do YouTube falando muito bem desse lugar, mas a realidade não foi essa, pelo menos para nós. Ele nos expulsou primeiro dali, onde estavam todos os turistas, depois a gente parou do lado de cá. Ele também expulsou, falou que não é pra mim ficar ali, que a gente não pode, que a gente tem que ficar aqui pra trás, ó, meio que escondidos. E que somos proibidos de vender qualquer tipo de artesanato, mesmo na Kombi.
E isso não foi o que os amigos falaram antes da gente chegar aqui. O pessoal falou que trabalhou muito bem. Então, como a gente trabalha com as mídias e a gente expõe todo esse percurso dessa viagem, é isso que eu deixo aqui registrado. Eu vou mudar também no aplicativo iOverland, que tá lá. O lugar é muito bem-vindo, os viajantes. Não é assim, pelo menos não agora. Ou a gente deu muito azar de pegar uma pessoa muito mala onda, como falam. E uma coisa que eu fiquei pensando, ele falou que a gente não é turista. Então eu não sei onde eu me encaixo nisso. Poxa, eu não sou turista, eu tô aqui como turista. Eu quero fotografar, eu quero registrar, eu quero mostrar o lugar da melhor maneira. Eu não sou daqui, eu não falo o idioma daqui. Eu vim pra cá porque falaram que é muito bonito, mais acessível. Então, poxa, o que que eu sou? Nômade? O nômade não é turista? E aí o lugar, o terceiro lugar que ele mandou a gente vir, o mais escondido é assim, ó, lotado de lixo. Que a gente mais uma vez faz a nossa parte. Eu acho que de ver ele ficar implicando com a gente, ele poderia estar cuidando do espaço que ele tem aqui, né? Que ele acha que é dele. Mas agora eu acho que eu entendi que o turista, quando ele falou que a gente não era turista, é porque a gente vem assim numa Kombi e não ali, ó, no Transatlântico. Que aquele turista com certeza desce direto de um táxi, já consome o táxi, já paga em dólar e muito bem pago. Fora os táxis param ali, deixa o turista daquele resort para outro resort e assim vai. Então, realmente, nesse ponto de vista, a gente não é turista, né? Fala aí, o que era para ser um dia normal tá sendo um dia daqueles, viu? A gente pensava que ia chegar aqui e ia estar no paraíso, tranquilos. E ó, não vou falar muito porque se fala pode piorar, né? Mas eu só quero que melhore. Agora a Oni acabou de se enfiar ali, ó, no mato, lotado de carrapicho, mas lotado. Olha isso aqui, ó, que judiação. Olha esse bolo de carrapicho. As patas, os pezinhos. Isso porque veio um pessoal, uma família aqui. E aí, enquanto a gente dava atenção, as crianças começaram a brincar com a Oni com pedra, que ela adora, mas não pode por causa dos dentes. Mas jogando, eles jogaram no meio do mato. E aí, já viu, né? Resultado. Agora vamos ter que tentar tirar penteando. E depois que passou todo o transtorno que a gente teve, tô aqui adiantando um almoço que hoje vai ser tipo rapiditas, tipo umas tortilhas mesmo, com presunto e tomatinho que eu piquei. Afinal, com esse calor ninguém aguenta, né? Cozinhar dentro da Kombi aqui. Enquanto isso... English. Learn English. Acabei de descobrir aqui agora que eu falo inglês desde criança. Por Como isso que assim? tem muito mineiro lá nos Estados Unidos. Aí. Por quê? Aí, ó. A última palavrinha aí. Chega perto aí. Por Não isso dá, que eu tô falo vendo inglês. aqui. Aí, ó. Uai? Uai? Por quê? Uai? Será que é Uai. assim que fala? Uai. Por quê? É, ué. Ha. E é de frente para esse mar lindo. Tira ali do lixo. Que a gente vai almoçar. Eu quero ver quem já tomou isso daqui, ó. É abacaxi com coco. Pinha colada. Mas esse é suquinho, né? Suquinho de pinha colada. E é em pó que vende aqui. É, trem é chique. Bebida de astronauta. E uma curiosidade dessa lindona aqui é que ela ama gelo, ama. Não sei os doguinhos de vocês aqui, mas a Oni fica brincando. E para os apaixonados por massagens, ó, como minha irmã, por toda a orla a gente vê assim, ó, massagistas com as macas, olhinho e o pessoal relaxando por aqui. Olha que gostoso. E a Oni tá ali nadando. Com as crianças.
Karina tá ali. Vamos pra lá, vai? Peraí. Vai já, vai. E olha só onde a gente veio parar. Peraí que eu vou mostrar melhor. Enquanto um rema, outro grava. E é assim que a gente vai dar uma voltinha nesse lugar, já que o mar é tranquilão por aqui. E o passeio é gratuito se você consome no bar. E é bem rasinho mesmo, ó. Dá pra ver aí de casa os corais? Gente, que coisa mais linda. Mar quentinho. Vou te falar que não dá nem no joelho aqui. Não dá não. E a gente vai assim, ó, toda a vida muito baixinha. Isso que vocês estão vendo são grande parte corais que eles passam. Ali na frente tem mais, ó. Tem que até tomar cuidado para não bater com o caiaque. E você pode ficar o quanto quiser. A gente foi rapidinho por conta dessa lindona que ficou sobre os cuidados pessoal do bar. E no final ainda tem uma ducha que até a Oni tomou. Bem, despertando aqui pelo terceiro dia. E a ideia hoje é seguir viagem, seguir estrada, se Deus quiser. Isso porque esse lugar realmente não nos trouxe sorte, né? Não, nada de sorte. Gente do céu, quero um X-Espada aqui. Explicar um pouquinho, além de ter sido expulso, passada a situação da Oni cheia de carrapicho, que tem carrapicho até hoje nela, ainda aqui tá muito vento, muito vento. E com um desses ventos, acabei quebrando aqui a porta. Olha só isso. Você lembra que a gente soltou aqui? Pois bem, agora aqui que rompeu. Bateu com tudo. E, enfim, mais uma situação, um problema a ser resolvido aqui na combinha. Na casinha. Isso aí. Internet também aqui não tem rede de sinal, só tem uma que chama Tcel e que a Olafly aí, o plano que tá em parceria com nós nômades, não funciona aqui, e essa Tcel pega bem ruim também. Então, resumindo, o que era pra gente vir pra cá com muita gana, com muita vontade de trabalhar, não rolou, nem com os artesanatos, nem com os vídeos. Então, tudo que a gente precisava agora... Internet. Internet. Não tem jeito. E aqui nesse lugar a gente não tem. Não. Então vamos ter que sair. Ontem acabamos ficando num quiosque, tendo que gastar um pouco para ter o Wi-Fi. Tentar ter um Wi-Fi que não era bom. Não. Mais uma vez, gastamos um pouquinho para ver se tinha um Wi-Fi bom e não, nada. Daqui nós vamos para Bacalhau, tentar algum Wi-Fi em Bacalhau, senão mais 30 e poucos quilômetros já é a divisa com Belize, Chetumal, e lá tem Wi-Fi bom, no mercado Chedraui. E é para lá que a gente vai. Ou se lá pegar um sinal bom de telefonia, Aí a gente tem a e Olafly. aí tem a Olafly, sim. Bora lá.